Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Nós vamos dar início a este vídeo e vamos tratar sobre discipulado, vivendo como um discípulo de Jesus. Antes da gente começar, eu quero orar com você. Pai querido, Pai de amor, nós rogamos agora a Tua bênção, Senhor, sobre tudo que será falado. Abençoa cada vida que nós vamos alcançar através desta ação, que o Senhor possa estar conosco, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Continua, Senhor Jesus, operando, agindo, precisamos muito de Ti e nós te agradecemos no Teu santo nome, Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que diz respeito ao discipulado. O que significa ser um discípulo de Jesus? Mas para que nós possamos refletir sobre isso, nós precisamos olhar nas Escrituras os dois grandes mandamentos ou as duas grandes instruções que a Palavra de Deus concede à igreja do Novo Testamento. Ou seja, a igreja que está vivendo na época da graça, no momento em que nós estamos passando agora, em que temos a ajuda do Espírito Santo, a orientação da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero compartilhar com você esses dois textos que são primordiais para que você possa ter um relacionamento com Cristo. O primeiro é o grande mandamento que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, do versículo 34 ao versículo de número 40. O maior mandamento. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Pega aí na sua Bíblia. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus foi perguntado sobre qual o maior mandamento, ele nos dá um resumo adequado, ideal para toda a lei e toda a mensagem dos profetas: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Este, meus queridos irmãos, é o grande mandamento. Esse texto é um texto que deve estar na ponta da língua de todo aquele que serve ao Senhor. Qual é a segunda grande orientação de Jesus para a igreja do Novo Testamento, para a igreja que vive na época da graça? Mateus 28, versículo 19 e 20, que diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler é a grande comissão. Esses dois textos, eles são um resumo da nossa vida com Cristo na época que nós estamos vivendo. O grande mandamento e a grande comissão. São os dois grandes compromissos que todos devemos ter. E eu quero que você note um detalhe. Estes dois compromissos nada têm a ver com a formação espiritual das pessoas. Não é preciso ter um dom espiritual para se realizar, para se executar, para exercer o grande mandamento e a grande comissão. O grande mandamento, amar a Deus e amar o próximo. A grande comissão: ide e fazei discípulos. Agora, nós vamos olhar um pouco mais a fundo acerca dessa questão do discípulo. Porque muitas vezes nós nos equivocamos com o significado de certas palavras. Eu quero compartilhar com você nessa noite que discipulado não é um livro. Discipulado não é um curso, não é um estudo, não é um programa e não é um currículo. O cerne do discipulado é um relacionamento.
Você precisa compreender isso. É um relacionamento entre um discipulador e outras pessoas. Meus queridos irmãos, esta é a principal mensagem que eu quero passar para você nesta noite. Nós precisamos aprofundar o nosso compromisso no discipulado. E você precisa compreender o que é o discipulado. E eu vou passar para você uma definição acerca do que é discipulado. Discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal, em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim reproduzirem seus efeitos. Isto é discipulado. Vamos olhar pormenorizadamente esta definição, para que você possa compreender. Primeiro, o discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal. Para ser um discípulo de Jesus, você precisa assumir compromissos. O discípulo ou discipulado não é algo feito de qualquer maneira. Você vai observar que Jesus ensina que aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, não pode segui-lo. Nós precisamos compreender o que significa ser um discípulo de Jesus. Olha que coisa interessante. Você sabia quantas vezes Jesus falou à igreja? 2 vezes. E quantas vezes nós encontramos a palavra discípulos e discípulos mencionada por Jesus nos evangelhos? Cerca de 240 vezes. Jesus se refere àqueles que o seguem como discípulos. Por isso que nós precisamos ser discípulos. E existem compromissos que você deve assumir. Por exemplo, o compromisso de se separar, de se consagrar, de se dedicar e de se entregar. Note que isso vai muito mais além do que aquilo que nós temos ouvido por aí acerca do que significa servir a Jesus. Será que temos todos assumido esse compromisso de se dedicar, de se entregar, de se santificar ao Senhor? Discipulado é um relacionamento de comprometido e pessoal. O discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal em que um discípulo, e existe uma verdade aqui, somente discípulos podem gerar discípulos. A única pessoa que pode fazer discípulos é um verdadeiro discípulo. Você sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas que orientam outros a seguir pessoas. Não tem seguido a Cristo, mas tem seguido pessoas. E aí, quando existe uma mudança na liderança, quando existe algum problema, a gente vê o que vai acontecer. Porque as pessoas não estavam comprometidas em seguir a Cristo. O discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal por um discípulo e por um discípulo mais maduro. Maturidade, queridos. Esse deve ser o nosso alvo. Ser maduros em Cristo. E quando nós olhamos para a natureza nos informa o que é maturidade. Segundo a biologia, um organismo se torna maduro quando ele tem condições de gerar outro organismo. Ou seja, um animal está maduro quando ele tem condições de gerar uma cria. Uma planta está madura quando ela está em condições de gerar frutos e sementes. Um cristão está maduro quando ele tem condições de gerar outros cristãos. E a grande verdade é essa, queridos. Nós só vamos conseguir transmitir aquilo que nós somos. Um bom cristão vai gerar um outro bom cristão. E um cristão carnal vai gerar outro cristão carnal. Um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo. Meus queridos, os discípulos sempre pertencem a Jesus. Esta é uma verdade. Os discípulos pertencem a Jesus. Não pertencem às denominações,
não pertencem aos grupos, eles pertencem a Jesus. Então, os principais indícios do compromisso, que é a identidade, lealdade, compromisso, segurança e sentido de chamado, tem de fluir de Jesus. Precisa fluir de Jesus. E o discipulador ajuda outras pessoas a se aproximarem mais de Jesus e assim reproduzirem este efeito. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo a quarentena em isolamento social. E algo tem feito o meu coração arder. Que tipo de igreja nós somos? E que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de pessoas nós temos nos tornado em Cristo? Nós não podemos ser apenas frequentadores de igreja. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Aprender a seguir a Jesus. Colocar o nosso coração e a nossa lealdade em Jesus. E não simplesmente ficarmos gastando tempo com coisas da igreja. Eu quero fazer alguns convites para você. Nós começamos a caminhar nesse processo de discipulado. E com certeza, essa pandemia vai passar e em breve nós vamos poder voltar a congregar na nossa igreja. E eu queria convidar você a fazer parte de um culto muito especial que nós realizamos às terças-feiras. É o culto de ensino da palavra. É o culto em que nós aprendemos a ser discípulos de Jesus. Eu queria que você avaliasse com carinho esse projeto que nós estamos fazendo agora. O objetivo é continuar. Mesmo após a pandemia, nós devemos continuar alcançando vidas para sermos discípulos de Jesus. Eu convido você também a ser um aluno da Escola Bíblica Dominical. Fazer parte de uma classe de pessoas que estão procurando aprender mais da Palavra de Deus. É muito importante. E queria que você fizesse parte desse processo online. Nós temos esse canal no YouTube. Você pode se inscrever. Você pode colocar o joinha, porque isso nos ajuda em relação ao YouTube. Você pode compartilhar para outras pessoas esse estudo, para um maior grupo de pessoas, para que nós possamos nos alcançar. Neste período de pandemia, existe uma condição, existe uma forma de nós fazermos o ID. É através de você, através da sua vida, que você possa compartilhar isso com outras pessoas. E eu queria fazer um último pedido. Eu queria pedir a você que, se você deseja ser um discípulo de Jesus, faz um comentário neste vídeo. Lá embaixo no comentário você coloca assim, coloca o seu nome e você vai dizer assim, quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Coloca lá, seu nome, quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Assuma este compromisso de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Vamos orar a Deus. Pai querido, nos abençoa, Senhor, neste compromisso que nós devemos assumir, de sermos verdadeiros discípulos teus, Senhor. Que a nossa lealdade, que o nosso coração esteja voltado para Ti. Que nós possamos sair, Senhor, desta quarentena mais fortalecidos. Estejamos mais arraigados em Ti. Que nós possamos ganhar, Senhor, toda a nossa cidade para Ti, nossos vizinhos. Que nós possamos falar do Teu nome a todas as pessoas. Que nós possamos acompanhar estas pessoas em crescimento. Toma nas Tuas mãos a vida de cada um que nos ouve. E eu Te agradeço pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. No Teu santo nome, Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus continue abençoando você. Nós vamos louvar o Senhor nesse instante. Eu vou louvar a Deus com o hino de número 340 da nossa harpa cristã, pedido da Luci, nossa querida irmã. Vamos louvar a Deus com 340. Precisamos fortalecer o povo de Deus. Amém? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. Ele terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer,
sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. E agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ó, não sejas descuidoso pra o bom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões dos céus. Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. Bendito seja o precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para o final deste vídeo e eu quero convidar aquelas pessoas que desejam abençoar o ministério da igreja, que desejam ofertar com gratidão, com alegria, com fé, todas aquelas pessoas que desejam. Nós temos algumas contas bancárias que você pode fazer um depósito no Bradesco, na agência 2812, dígito 6, vai aparecer aqui embaixo, conta 10290, dígito 3, amém? Vou colocar também aqui o CNPJ da igreja, 2864239000184. Se você desejar, você também pode fazer um depósito na conta da Caixa, agência 4161, conta poupança 26129, dígito 6, operação 013. O CNPJ também segue aqui embaixo. Bem, se você tem alegria, satisfação de estar ofertando conosco. Temos também nosso plantão na igreja. Se você quiser, nosso irmão, pastor José Roberto, está na igreja em caráter de plantão, pela manhã, todos os dias, de segunda a sexta, e nos domingos, e recebendo a oferta, orientando os irmãos, tem a lição da escola dominical, tem a doação do quilo das pessoas que nós ajudamos. Se você puder também nos ajudar, nós abençoamos 40 famílias, é uma cesta que nós entregamos para essas pessoas. Tivemos uma entrega agora, no mês passado. Então, se você puder nos ajudar e entregar com amor, com carinho, a sua oferta e a sua contribuição. Amém? Que Deus te abençoe, rica, abundante e poderosamente. Eu quero só deixar para você uma bênção que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 13. É muito linda esta bênção, eu quero compartilhar com você nessa aula. Hebreus 13, 20 e 21. Olha o que está escrito. Eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Que esta bênção seja uma verdade na sua vida. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos por este tempo que nós passamos aqui na tua santa presença. Continua conosco, Senhor, ao longo desta semana, abençoando os teus filhos, abençoando as tuas filhas, manifestando o teu poder e a tua graça. E nós te somos gratos por tudo. Em teu santo nome, Jesus. Amém, amém e amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja para com todo o povo de Deus. E todos digamos, amém. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus. Que
te